Como devemos nos comportar perante nossos superiores? Devemos sempre obedecer e agir de forma condizente com a nossa posição? E se formos mais além nas perguntas? A vida era mais honrosa e humilde antes? O que tipifica um código de conduta e um código de honra? Existem determinados comportamentos que são mais ou menos condizentes com determinadas classes sociais? Se você caiu de paraquedas nesse podcast, provavelmente não deve estar acostumado aos questionamentos que trago no início de cada episódio. Mas certamente você deve estar bem acostumado com a figura quase mítica de uma certa classe de guerreiros, os samurais. Essa figura tão heróica e ao mesmo tempo distante de nós, ocidentais, foi capaz de despertar grande paixão e inspiração naqueles que leram ou conhecem sobre suas histórias. Afinal, nada desperta mais a nossa atenção do que aquilo que parece distante, mas que é ainda reconhecível aos nossos olhos. E o samurai é o melhor exemplo que temos disso na história humana. Pois mesmo vindo de terras tão longe e com uma cultura completamente diferente da nossa, ainda somos capazes de compreender as motivações que os guiam e conceitos intimamente ligados à figura desse tipo de guerreiro, como coragem, justiça e humildade. E ora, esses não são conceitos tão familiares para nós quanto para eles? A figura do samurai por si só pode levantar esse tipo de debate, como quão próximo ou distante estamos dos japoneses e por aí vai. Este é apenas um dos incontáveis levantamentos que poderíamos fazer abordando a figura do samurai. E no início das perguntas que realizei, eu abordei a questão de códigos de honra e códigos de conduta, algo que começou a receber destaque da sociedade japonesa durante o período Edo, um dos períodos mais conturbados, mas ao mesmo tempo de maior transformação no que nós chamamos hoje de Japão. Nesse contexto, para além dos samurais, o conceito de um código de conduta feito para uma classe de guerreiros, que lhes ensinava sobre como deveriam agir e se portar na presença de outras pessoas, além de lidar com os valores espirituais e éticos sobre os quais deveriam guiar suas metas e ações, não é algo novo para os nossos ouvidos. Dizendo desta forma, você talvez não se recorde de nada muito parecido, mas com certeza você já deve ter se deparado com exemplos mais próximos aos de nossa realidade, entre aspas, como o Código de Cavalaria que esteve em pleno vigor durante a Europa medieval. Tal código ressaltava os valores cavalheirescos e cristãos que todo aspirante a cavaleiro ou escudeiro fiel deveria seguir durante a Idade Média, além de transmitir os seus ensinamentos por meio do exemplo prático, sendo bondoso, defendendo os fracos e sempre temente a Deus. Isso lhe soa familiar, não é? Encontramos aqui o seu equivalente oriental, e oriental e equivalente entre muitas aspas, diga-se de passagem. E bem, este é o tema do nosso episódio de hoje. Vamos falar sobre o código de conduta dos samurais, que é chamado comumente de Bushido, ou Bushido, seguindo a pronúncia correta do japonês. E a sua tradução significa literalmente caminho do guerreiro. Nós encontramos pela primeira vez a menção do termo Bushido na obra de Koyogunkan, de 1616, uma crônica militar que registra as façanhas do clã Takeda. E eu irei me aprofundar mais na etimologia e significado desse nome no decorrer do episódio. E claro, também vou me aprofundar um pouco sobre os samurais, uma classe de guerreiros que todos nós conhecemos, mas que pouco estudamos no nosso dia a dia. Seja porque, de fato, não faz parte de nossa formação histórico-cultural, ou seja porque isso não vai mudar em nada a nossa vida. Mas nesse episódio, eu irei lhe provar o contrário. Através de um estudo dinâmico, eu irei lhe provar que vale muito a pena estudar um pouco sobre a história desses antigos guerreiros que fascinam tanto a nossa imaginação. E, para além disso, irei mostrar as consequências no mundo moderno dos ensinamentos do Bushido e da cultura samurai, que afetou não só o Japão, mas boa parte do mundo, especialmente o mundo corporativo. Sim, eu irei me debruçar um pouco nesse episódio sobre o impacto desses escritos milenares no mundo dos empresários. Afinal, por que livros do Antigo Oriente, como A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e o livro dos Cinco Anéis de Miyamoto Musashi, que saíram de contextos de guerras e batalhas de muitos séculos atrás, entraram com tudo na lógica corporativa liberal dos dias de hoje? Fique nesse episódio e você irá descobrir. Mas antes, faço aqui o meu rotineiro pedido para que você cogite seguir esse podcast aqui no Spotify e dê uma avaliação positiva para ele na plataforma. Deste modo, você não só irá receber novos episódios, como também vai estar ajudando para ampliar o acesso de mais pessoas a esse podcast. E se você valoriza o estudo e o ensino da história, será bastante pertinente, pois você irá estar ampliando o alcance desse episódio e do podcast no geral para outras pessoas. E por aqui, há uma variedade considerável nos temas que são abordados em cada episódio. Isso eu te garanto. Pois eu me esforço ao máximo para que os temas que são pré-selecionados em cada episódio sempre tragam algo novo que eu ainda não abordei aqui no podcast. Por exemplo,
Hoje eu estou falando sobre o Código de Conduta dos Samurais, mas no próximo episódio eu posso estar falando sobre as conquistas de Sargão na Mesopotâmia, ou então sobre a Idade de Ouro da pirataria, que ocorreu entre os séculos 17 e 18. E claro, você sempre pode opinar sobre os temas que eu trago em cada episódio, ou pode até mesmo sugerir temas novos comentando nesse episódio ou no episódio que você estiver escutando. A opinião dos ouvintes é mais do que bem-vinda nos episódios e eu sempre dou uma atenção especial para quem comenta aqui. Então não se acanhe, pode comentar o que quiser e o que for pertinente desde que você respeite os direitos humanos. E, como eu já mencionei nos outros episódios, você pode financiar o podcast por meio do Pix oficial, que está na descrição desse episódio e no perfil oficial do podcast aqui no Spotify. Através dessas doações, o projeto se mantém de pé e se torna rentável para continuar espalhando a educação nessa plataforma. E os ouvintes que doam uma quantia de qualquer valor no podcast têm seus nomes citados no início de cada episódio. Um tipo de prêmio que eu considero mínimo e que eu dou para aqueles que estão dispostos a financiar o estudo da história por meio das plataformas de áudio. Então, se você doar, por exemplo, 50 centavos ou menos, você tem seu nome citado por aqui. Ah, e eu quase ia me esquecendo. Eu tenho uma novidade muito positiva para os ouvintes do podcast. Agora nós temos um canal oficial do YouTube para o projeto. Todos os episódios aqui do podcast no Spotify já foram publicados em formato de vídeo no YouTube. Caso você queira compartilhar o podcast para alguém que não usa Spotify, você pode mandar esse canal e o nome é o mesmo do podcast, Ao Encontro do Passado. Sempre que eu postar um episódio novo aqui no Spotify, o episódio logo em seguida irá para o YouTube. Desse modo, tanto faz escutar no Spotify quanto assistir pelo YouTube. O importante é que você vai estar contribuindo para ajudar o projeto. E modéstia à parte, eu me empenhei para criar uma estética própria para o canal, para que ele não fosse apenas um Ctrl+C, Ctrl+V do que você já vê por aqui no Spotify. Então, se quiser dar uma olhada, passa por lá. Mas bem, me estendi demais falando sobre essas coisas, então vamos falar finalmente sobre o caminho do guerreiro, sobre daimyos e sobre não levantar os seus pés descalços na presença de quem não deve. Seguir o Bushido é dar ênfase à lealdade, fidelidade, autossacrifício, justiça, modos refinados, humildade, espírito marcial, honra e, acima de tudo, viver e morrer com dignidade. Esta é uma das muitas definições que temos do Bushido por aqueles que seguiram o caminho do guerreiro, e nesse caso, como algo que deve ser seguido por meio de uma série de critérios. E mais importante do que seguir esses critérios é tornar eles parte do seu estilo de vida. E isso fica explícito, pois você deve morrer e viver com dignidade. E nesse conceito, o Bushido não é só um código moral, ele também é um estilo de vida. Mas sejamos objetivos. O que é, afinal, o Bushido? Bom, primeiramente, é importante desfazer um certo mito que existe acerca do Bushido. Muitos tratam ou pensam que o Bushido trata-se de um livro, um tipo de escrito ou escritos que foram passados de geração em geração e estão aí até hoje. Mas isso não é verdade. O Bushido não é um livro único, ou um livro escrito unicamente. Existem vários tipos de Bushido, alguns deles que foram evoluídos significativamente ao longo da história. Então, tenha em mente que o Bushido não é um livro, ou algo desse tipo. O Bushido são uma série de critérios e ensinamentos que foram passados e tiveram suas ramificações, muito embora a grande maioria dos Bushidos sejam muito semelhantes entre si. E nós vamos tratar dessas semelhanças no decorrer deste episódio. Mas bem, vamos falar um pouco da etimologia da palavra Bushido, um pouco da sua origem e de suas raízes na língua japonesa. E reprisando o que eu já disse no começo desse episódio, a palavra Bushido significa caminho do guerreiro, e é atestada pela primeira vez na obra Kyogunkan, de 1616, que trata-se de uma crônica militar histórica que registra as façanhas do clã Takeda, um clã de samurais que esteve ativo desde o final do período Heian até o final do século XVI. E agora nós vamos nos adentrar nos pormenores da palavra Bushido. E bom, a palavra Bushido é composta por Bushi, que significa literalmente guerreiro, que posteriormente foi utilizada para também se referir a samurais de forma genérica e no geral, e a palavra Do, que significa estrada ou caminho, e assim temos o caminho do guerreiro. Mas qual é a sua importância para o contexto histórico do Japão? Durante séculos, a classe de guerreiros que nós conhecemos hoje como samurais aderiram a diversos e diferentes tipos de códigos de conduta cujas interpretações eram variadas e derivavam dos seus clãs. E por esta razão, todos os samurais tinham um código de conduta moral parecidos ou semelhantes, mas nada que os ligasse diretamente por classe. Então não existia um conceito de um código moral que todos os samurais deveriam seguir ou se espelhar.
Isto não existia até então. Isto só veio a mudar durante o período Kamakura, quando os samurais chegaram ao poder. O período Kamakura, que esteve em vigor de 1185 até 1333. Nesta época, muitos dos conceitos, ideias e ideais que os samurais partilhavam entre si, por meio dos códigos que eles acabaram aderindo durante os séculos, já eram quase comuns e partilhados por todos os samurais. Deste modo, existia um tipo de conjunto de regras não escritas que todos os samurais já entendiam muito bem, como o caminho do arco e do cavalo, ou Kyuba no Michi. E aos poucos foi se desenrolando o Código dos Samurais, que foi formalizado como virtudes e leis que os samurais deveriam aderir durante o Shogunato Tokugawa, no período Edo. Daí em diante, foi criado um código de conduta e honra que o samurai deveria seguir se quisesse ser considerado como tal. Muito embora, como eu já disse, não era escrito um documento único, então haviam diversas interpretações e maneiras de como os samurais reagiam e seguiam a esses códigos que foram estipulados para a sua classe. Guerreiros samurais notáveis como Miyamoto Musashi e Yamamoto Tsunetomo escreveram extensamente sobre suas interpretações acerca do Bushido e do que ele representava para o samurai. Muitas vezes, os escritos eram influenciados pela filosofia vigente do período ou por interpretações religiosas dos samurais. Por isso, nós temos Bushidôs influenciados pelo Zen budismo, pelo Shintoísmo, pelo taoísmo, pelo confucionismo e até mesmo pelo cristianismo, como foi o caso de Dom Justo Takayama, um samurai que foi convertido ao cristianismo e lutou pela fé cristã em território japonês. O Bushido também foi influenciado por mudanças nos campos de batalha, bem como mudanças situacionais acarretadas pelo período político e na sociedade do Japão feudal. Então daí você vê que tem muita coisa que o Bushido teve várias interpretações e mudanças de acordo com o período e contexto em que ele estava sendo empregado. Mas, no geral, o que se prevalece é uma série de coisas que os samurais deveriam seguir, como humildade, compassividade, lealdade e obediência. E você me pergunta então, esses conceitos eram seguidos pelos samurais? Se não todos, por sua maioria? Bem, na verdade, não. A realidade era bastante diferente, flagrantemente contrastante com os ideais romantizados e idealizados pelos escritos dos próprios samurais. De acordo com a historiografia moderna, os samurais e os daimyo, ou senhores feudais do período, não estavam de fato vivendo uma vida de honra e lealdade. E de acordo com Sven Saller, me perdoe se eu tiver errado a pronúncia, professor de história japonesa moderna na Sophia University, em Tóquio, abre aspas, se a oportunidade surgisse, eles também matariam seu mestre e tomariam seu lugar, fecha aspas. Deste modo, nos deparamos com um código de conduta e honra que, aplicado na realidade, não era tão bonito quanto se pregava. Isso, na verdade, é uma constante na história humana. A idealização do passado com base em valores e códigos morais que não são aplicados devidamente. Ou muitas vezes, em sua essência, eles já carregam valores que são questionáveis ou que facilmente se datam na história. E o Bushido é um bom exemplo, porque, como nós sabemos, houveram muitos samurais corruptos e muitos massacres e coisas terríveis que os samurais capitanearam. Uma prova historicamente documentada disso é o Kiritsuchi Gomen, uma expressão que define o direito do samurai de atacar e até matar com sua espada qualquer pessoa de classe baixa que comprometesse a sua honra. Isso incluía camponeses, mercadores e entre outros. Deste modo, conforme foi apresentado, podemos definir o Bushido como sendo um conjunto de códigos e costumes que os samurais deveriam seguir e que pregavam, sobretudo, uma vida de humildade, justiça e temperança, muito embora fosse um código idealizado e que, na prática, não refletia com exatidão os ensinamentos escritos. Eu dei um panorama geral sobre o contexto histórico do Bushido e sua definição, mas agora vamos abordar um pouco do conteúdo do Bushido e o que ele realmente pregava. E talvez os conceitos mais reconhecidos e associados ao Bushido sejam os 7 princípios ou virtudes do Bushido, que são 7 pontos que todo samurai ou aspirante samurai deve almejar seguir para se considerar de fato um guerreiro completo. E os 7 princípios em questão são Gi, que representa a justiça e a moralidade, a atitude direta, a razão correta e também a decisão sem hesitar, Yu, coragem e bravura heróica, componente indispensável para um guerreiro e a capacidade de enfrentar a adversidade sem temer os seus inimigos, Jin, compaixão e benevolência, a habilidade de, mesmo empunhando uma lâmina, ser capaz de ser terno e fazer o bem para aqueles que estão ao seu redor, além de se mostrar rico em sentimentos, como o amor, o afeto e a afeição. Rei, respeito, polidez e cortesia,
a demonstração de que o samurai não é apenas como qualquer homem comum, e ele é capaz de respeitar a todos, inclusive os seus próprios inimigos. Caso não fosse, ele não seria melhor do que um animal. Makoto, sinceridade e veracidade total, pois a palavra de um samurai não é a palavra de um mero comerciante ou camponês. Suas palavras têm peso, e se um samurai diz que vai fazer ou cumprir tal ordem, é como se ele já tivesse feito. Meio, honra e glória. As situações que um samurai deve enfrentar e as decisões que ele toma dizem sobre quem ele realmente é. O samurai, antes de agir, deve honrar o seu clã, a sua família e o seu povoado. E por último, Chu, dever e lealdade. O samurai, na posição que se encontra, deve respeitar estritamente a hierarquia que lhe foi imposta. Portanto, deve servir e ser leal ao daimyo que lhe deu oportunidade para servir, mas também deve ser leal ao seu clã, ao clã do seu daimyo e à sua família, e jamais traí-los ou trair a sua confiança. Estes 7 princípios são indispensáveis para a formação de um samurai e um guerreiro com alma e espíritos calejados não somente para a batalha, mas também para tempos de paz. Como se seguiu após a extinção da classe dos samurais como guerreiros, que se deu em 1870 durante a restauração Meiji, que aboliu a classe dos samurais e fez com que muitos samurais e ex-samurais migrassem para a área militar no recém-criado exército do Japão, ou então para a área do empresariado e do comércio. E por meio dessa migração de muitos samurais para o ambiente empresarial, que aos poucos foi se desenvolvendo no Japão, muito foi valorizado os ensinamentos do Bushido, como um tipo de herança samurai daqueles que eram netos ou filhos de samurais que acabaram perdendo seus empregos. Essa moda meio que pegou no Ocidente durante a modernidade, por influência do empresariado japonês. Isso se dá, pois, a diversos paralelos entre situações do ambiente empresarial que supostamente se adequam a muitos dos ensinamentos pregados para a vida de um guerreiro no Bushido. Esse tipo de comparação entre a vida corporativa e o ambiente de batalhas do Antigo Oriente não é exclusiva desse código de honra, pois a própria arte da guerra, de Sun Tzu, é amplamente usada e influente no mundo dos negócios. E agora uma opinião pessoal minha aqui, eu particularmente acho muitas dessas comparações fantasiosas e frutos de um delírio de certos empresários para se sentirem especiais, de alguma forma se igualando aos samurais do Antigo Japão. Mas quem sou eu para julgar afinal, né? Mas fica aí o posicionamento do apresentador desse podcast para esse episódio. Nesse podcast nós não temos papas na língua. Mas voltando ao Bushido em si, mesmo que o Bushido, nos dias atuais, seja utilizado como uma forma de adaptação moderna para como deve se portar no ambiente empresarial, há muitos de seus ensinamentos que são datados, evidentemente. Afinal, estamos falando de algo que tem séculos de existência. Como, por exemplo, no tocante da etiqueta. Se hoje consideramos a etiqueta algo formal e bastante importante, quem dirá os samurais durante o período Edo? E aqui eu utilizarei como citação um trecho do livro Budo Shoshinshu, uma interpretação do Bushido de Daidoji Yuzan, um samurai, estrategista militar e respeitado autor do período Edo no Japão. E o que ele diz a respeito do Bushido e a etiqueta em seu livro é o seguinte, abre aspas, no Bushido, os caminhos da lealdade e da piedade filial não podem ser completamente preenchidos se a etiqueta não for também mantida em forma por completo, não importando quanto ela for mantida no coração. Por exemplo, é inaceitável que alguém que siga o caminho do guerreiro proceda de um modo negligente na presença de seus pais, muito menos na presença de seu senhor. Por exemplo, não importa onde alguém para à noite e se deita para dormir, ele não deve, em momento algum, colocar a sola de seu pé na direção do seu senhor. Do mesmo modo, quando estiver pendurando lanças e alabardas, a ponta não deve estar voltada para o Lorde. Fecha aspas. Portanto, entende-se por meio desse trecho que muitas coisas do Bushido hoje em dia não se aplicam, embora a sua essência ainda seja a mesma. Por exemplo, muito dificilmente, eu creio, que você empunhe uma lança ou uma alabarda contra o seu chefe no trabalho. Ainda assim, a ideia de que etiqueta e formalidade para com seus superiores ainda permanece. O importante é saber equilibrar o que está datado e o que ainda serve para os dias modernos no Bushido. Outro bom exemplo que encontramos no mesmo livro é o de aceitar positivamente serviços difíceis. E aqui novamente fazendo a citação, abre aspas, quando um guerreiro a serviço é ordenado pelo seu senhor para alguns trabalhos importantes, como o envio de um homem, é uma questão de princípios que ele aceite seu dever de forma esperada. Ele deve responder dizendo que se sente honrado por ter sido escolhido entre tantos vassalos para esse trabalho. É a honra de uma vida, um presente divino para um guerreiro e seu desejo mais sincero. Não ter essa atitude, no entanto, e aceitar de forma morna, é a mais repreensível das condutas. A razão para isso é que, embora em seu coração ele reúna coragem para ser determinado e fazer um trabalho admirável para o seu senhor, o sucesso ou fracasso nas armas é uma questão de sorte. Um homem pode não atacar bem, pode até ser ferido numa revide de uma ocasião para a qual ele se considera preparado.
Em qualquer situação, a sua ação provavelmente será julgada posteriormente por todos os seus pares. Se tanto a aceitação e o serviço forem levados bem, o homem será elogiado por todos. Ele seria visto como um homem que cumpriu sua missão a partir do momento em que ele a aceitou. No caso que o ataque não funcionou ou foi ferido, todos irão simpatizar com ele, dizendo que pelo jeito que ele aceitou o trabalho, ele não parecia ser ineficiente, perguntando o que deu errado. No entanto, se o homem fosse aceitar o emprego de maneira vaga, mesmo que ele saísse vitorioso, as pessoas diriam que era simplesmente uma questão de sorte, e ele não seria elogiado por ninguém. E se perdesse, seria criticado por todos como alguém que desde o momento da aceitação era duvidosa a vitória e que certamente houve desistência. Assim, deve-se aceitar as suas atribuições de forma viril, não importa o que seja. Fecha aspas. Por meio dessas situações, vemos que Daidoji Yuzan descreve o uso prático dos ensinamentos do Bushido, e além disso, vemos como suas aplicações podem ser adaptadas e utilizadas de forma moderada em nossas vidas. Isso não quer dizer que eu vou deixar de julgar empresários que fiquem o tempo todo usando ou citando esse livro para comparar empresas com guerras no Japão feudal. Mas, deixando isso de lado, assim, o Bushido mostra-se como um texto atemporal, que pode ser adequado muito bem ao dia a dia e às nossas relações interpessoais. Claro, você não vai se tornar o próprio Miyamoto Musashi porque seguiu um ou dois conselhos de um livro escrito há mais de 200 anos. Porém, você pode muito bem seguir os ensinamentos do Bushido, de maneira que a sua vida se torne mais regrada e disciplinada, e quem sabe até, acabe te fazendo se interessar um pouco mais sobre o estilo de vida desse grupo singular de guerreiros que eram os samurais. Um grupo tão antigo e tão longínquo, mas que desperta até hoje a nossa imaginação e o nosso fascínio. E com esse pensamento, eu me despeço de vocês. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado se você tiver escutado até esse momento. Particularmente, foi um tema e um episódio que eu gostei muito de ter gravado, embora, infelizmente, eu não seja um completo conhecedor da história e da cultura japonesa. Por isso, caso você tenha se sentido interessado, busque outras fontes e pesquise um pouco mais sobre Bushido e a história dos samurais. O Bushido, de Daidoji Yuzan, que eu utilizei nesse episódio, possui uma versão traduzida, publicada no Brasil pela editora Hunter Books. E não, eu não estou sendo pago para divulgar esse livro, por mais que também fosse uma boa ideia, né? Fica aí o convite de parceria para qualquer empresa ou editora que queira ser divulgada. Novamente reiterando que caso você tenha gostado do tema abordado e do episódio, você pode seguir o podcast aqui no Spotify e agora pelo YouTube. Se você sente que eu estou fazendo um trabalho importante divulgando esse tipo de assunto não tão abordado ou lecionado por aqui, compartilhe o podcast ou o canal do YouTube para aquele seu amigo que também gosta de história. Eu tenho certeza que ele vai gostar. E se não gostar, pelo menos talvez ele dê uma boa risada com a qualidade medíocre desse conteúdo. Mas autodepreciações à parte, muito obrigado novamente. Como eu sempre reitero, caso você tenha condições e queira financiar o projeto, você pode apoiar o podcast financeiramente por meio do Pix oficial, que está na descrição desse episódio e no perfil do podcast. E se você tiver sugestões, você pode me recomendar temas pelos comentários desse episódio ou então mandando uma mensagem no seu Pix. Vai da sua preferência essa escolha. Aqui eu definitivamente me disperso. Tenha uma jornada repleta de honras e glórias e não aponte uma lança para o seu chefe no trabalho.